Olá, meus queridos e estimados ouvintes. Desta feita, eu quero vos trazer uma reflexão, uma mensagem, uma ponderação sobre o tema como agir em tempos de crises. Vou fundamentar o meu tema em Provérbios 24:10, que diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, se em meio às turbulências da vida, às tempestades da vida, às crises da vida, nos mostrarmos fracos, a Bíblia nos diz que a nossa força é pequena. Como agir em tempos de crises? Crises são situações críticas. Crises são situações caóticas, vexatórias, são turbulências, desordem. Crises são situações tenebrosas, acontecimentos assustadores, episódios que ameaçam os valores éticos, os valores essenciais da vida, como a família, como a religião, a igreja, a política, a moral, o respeito, a dignidade, podemos dizer, a integridade, a saúde, seja ela física, emocional, psicológica, espiritual ou moral. Como agir em meio às crises? Como reagir às crises? Humildemente, eu quero te apresentar algumas atitudes negativas que algumas pessoas tomam quando se deparam com as crises. Primeira atitude negativa: há aquelas pessoas que, em meio às crises, se acovardam, demonstram frouxura, fraqueza, medo. A segunda atitude negativa que algumas pessoas demonstram em meio às crises é a sagacidade. Sagacidade é astúcia, sagacidade é esperteza, por que não dizer malandragem? Atitudes negativas que algumas pessoas mostram em meio às crises. Muitas pessoas se corrompem, se misturam, prejudicam a sua identidade. Eu gosto de dizer, amigos e amigas, que o verdadeiro caráter de uma pessoa só se conhece em momentos difíceis. Em tempos de crise, é o momento onde as pessoas revelam o seu verdadeiro caráter. Como agir em tempos de crises? O que diz o texto? Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Querido, nem tudo está perdido. Mesmo em meio às crises, podemos tirar lições extraordinárias para a vida. As crises são importantes, porque a crise é uma oportunidade que temos de colocar ou de apelar para aquele que tudo pode. Estou falando de Deus, o Criador e preservador da minha e da tua vida. Os momentos de crises, ou os tempos de crises, são um momento oportuno de sabermos de que lado estamos. Se estamos do lado da verdade, do lado da justiça, do lado de Deus, do lado do certo, ou se estamos do lado ou misturado com os inimigos. Como agir em tempos de crises? Os tempos de crise é o melhor momento, é a melhor oportunidade para conhecermos o verdadeiro caráter das pessoas e ver em que lado essas pessoas estão. Na minha humilde ponderação,
eu gostaria de, nesse terceiro tópico, como agir em tempo de crises, enumerar algumas atitudes positivas que vão nos ajudar a superar as crises. Primeira dessas atitudes, sejamos pessoas coerentes, pessoas compatíveis, pessoas que se tornam ferramentas positivas do sucesso, da vitória, da superação. A segunda atitude positiva, em meio às crises, precisamos ser pessoas otimistas. Queridos e queridas, não há coisa pior numa administração do que você lidar com gente pessimista, com gente que é contra tudo e todos, com gente que recua na hora que mais nós precisamos. Como agir em tempos de crises? A terceira atitude positiva, o líder, ele não é um super-homem, ele precisa ser alguém dependente de Deus. A Bíblia nos ensina que sem Deus nada podemos fazer. Às vezes as crises, as derrotas, as turbulências, as tempestades vêm para nos redirecionar a Deus. Não podemos esquecer disto. Como agir em tempos de crises? Sejamos pessoas mais responsáveis, mais persistentes na busca dos objetivos traçados, na busca dos ideais. Não podemos desistir em meio à luta. Em meio à luta. Como agir em tempos de crises? Sabemos que uma hora ou outra as crises chegam à vida de todos nós. Saber enfrentá-las é onde está o segredo. Saber enfrentar, saber reagir em momentos de crise, está o segredo dos heróis. Como reagir em tempos de crises? Tempos de crises também significa grandes oportunidades de superação, grandes oportunidades para fazermos mudanças, grandes oportunidades para refletirmos no que deu errado, no que deu certo. Eu quero repetir mais uma vez Provérbios 18:10. Que diz: torre forte é o nome do Senhor, do grande El Elionorá, Senhor Deus altíssimo e tremendo. Torre forte é o nome do Senhor, na qual o justo, o íntegro, o sincero, o coerente, o responsável se acolhe, se apega e está seguro. O patriarca Jó, ele diz assim: apega-te, pois, a Deus e tende paz, e assim te sobrevirá o bem. Como agir nos tempos de crises? Espero que tenha te ajudado, eu tenho te orientado, eu tenho cooperado com você, para que você seja alguém preparado para enfrentar as crises, porque cedo ou mais tarde elas virão, e você tem que estar preparado. Que Deus te capacite a ser um homem, um instrumento, uma mulher, um instrumento do bem. Que Deus te capacite a ser um instrumento de superação, um instrumento que faça diferença, um instrumento que traga paz, alegria e felicidade, não só para a sua vida, nem só para a sua família, mas para todos aqueles que te rodeiam. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção do céu esteja presente hoje, sempre na tua vida e na tua família, no nome de Jesus. Amém.